Que show. Então, o que acontece? A partir daí eu fui para o mergulho. Do mergulho, nós começamos a desenvolver, fizemos o primeiro livro de primeiros socorros para mergulhadores. Não existia essa visão. O ano era? Em 1976, quando eu fundei a Aquarrio. Aquarrio. Isso, uma empresa que eu fundei lá em Cabo Frio e começamos a praticar o mergulho e ensinar mergulho para as pessoas. Por quê? Isso era muito interessante. Hoje, se eu falo mergulho, você entende o que eu estou falando. Sou Dive Master. Pronto. Se eu falasse mergulho naquela época, você entendia que você estava pulando de uma prancha de saltos ornamentais. Pular. Saltos ornamentais. Não. Saltos ornamentais. Mergulho era salto do trampolim. Isso era mergulho. Na água era caça submarina. O nome era caça submarina. Então, quando você ia para o mergulho, você saía, o pessoal matou quanto? Aí você diz, não, eu não matei nada. Então você é um paneleiro. Você sabe o que é, né? É uma expressão portuguesa. Portuguesa? Que isso, porque os primeiros que chegaram aqui foram italianos e portugueses, que vieram para o Brasil com o mergulho que já existia, porque eles estavam na Europa, onde isso foi utilizado durante a Segunda Guerra. E quando terminou a guerra, muitos deles migraram para o Brasil. Então, muitos dos portugueses e italianos que estavam aqui, e um deles, inclusive, foi meu sócio, que me ajudou a alavancar a empresa, que é o Arduino Colasanti, que já é falecido, você deve conhecer de nome. Ele trouxe o surf, ele trouxe uma série de atividades, foi ator de televisão, de cinema, né? Fez Como Era Gostoso Meu Francês, uma série de filmes. Então, esse grupo de pessoas que começou a mergulhar, nós começamos a produzir material didático para transformar aquilo que era caça submarina numa forma proscrita de mergulhar. Sejam bem-vindos! Meu nome é Valtecir Lopes, sou consultor técnico da revista Emergência e o programa hoje, Emergência Entrevista, recebe uma figura excepcional que trabalha na área de emergência há mais de 35, 40 anos. O nome dele é Randall Fonseca. Seja bem-vindo, Randall. Obrigado pelo convite, por estarmos juntos aqui depois de tanto tempo, né? E ao longo de tanto tempo. Ao longo de tempo, hein? Te conheço há quase 30 anos, o ano que vem, né? Exatamente. 30 anos é tempo, vida. Bastante histórias para contar. Você é história viva, você é uma lenda. Hoje estou com a lenda, é o Randall Fonseca. Vou contar aqui o currículo dele, tá? Ó, formado em administração de empresa, fundou a Rescue Training International, que é a RTI, tá? Editora que desenvolve programa de formação e qualificação nas áreas de emergências médicas, resgate, gestão de emergência e principalmente condução segura. Foi formador de instrutores para o programa de emergências médicas de instituições internacionais como National Safety Council. Tive o prazer e a honra de ser aluno, instrutor dele lá nos idos final da década de 90. Em 2000 também tinha um curso muito maravilhoso, que era o curso do First Responder, que é um curso de 80. Foi feito na FESB. Isso, você selecionou, você fez que nem jogador, né? Você fez que nem técnico de futebol, né? Ninguém te contou, eu sei, vou te contar. Você começou a selecionar a turma no Brasil, falou, quero esse. Esses vão fazer o curso do First Responder. Foi muito bom, foi uma experiência muito interessante, porque ela mexeu com toda a ciência das emergências médicas no Brasil, né? Mexeu com o Corém, mexeu com uma série com professores de educação física, enfim, foi um movimento bastante forte, inclusive com os bombeiros, inclusive com as enfermagem. Abalou as estruturas. Que era um programa bastante denso, bastante completo, né? Então o First Responder realmente é aquele que tem a responsabilidade da primeira resposta. Né? E também teve o American Heart, né? Sim, o American Heart, ele entrava como coadjuvante na parte de suporte básico de vida, suporte avançado de vida, né, que são fatores... O American Heart e o National Safety Council e o American Heart, no final da década de 90, tinham uns programas juntos. Teve o FACTS, First Aid CPR Aid, FACTS, que eles juntaram lá, porque o que era presidente... Ninguém vai saber disso, nem os coordenadores de American Heart vão saber do que o Randall está falando. Ele pode falar de novo, talvez uma ou duas pessoas saibam disso, né? O presidente da American Heart
né? Ele se tornou presidente depois do National Safety Council também. Que foi na que é o Ted Borak. Ted Borak, que foi na década de 90. Isso, na década de 90. Aí eles juntaram, fizeram um programa que... Por quê? Porque o American Heart era dedicada a suporte básico de vida, ou suporte avançado de vida. Suporte avançado de vida intra-hospitalar e suporte básico de vida no pré-hospitalar. Mas também o suporte básico aplicado no intra-hospitalar, dependendo das circunstâncias. Então, essa FACTS era First Aid, AD, que foi a criação em 1900, quando saiu o primeiro DEA, né, em que foi lançado o DEA, então foi lançado esse programa conjunto que unia tanto o suporte básico, que incluía agora o DEA, com os primeiros socorros, porque sem os primeiros socorros, o suporte básico de vida sozinho fica como uma ferramenta perdida. Porque em 95 o FDI libera, teoricamente o FDI comparado ao nosso Anvisa, né, ele libera os DEAs pequenininhos aí, né, os DEAs normais, né. Então, nós vamos conversar sobre o DEA, assim, como uma ferramenta que faz parte do suporte básico de vida, e que essa ferramenta que está inserida no suporte básico de vida, porque o suporte básico de vida também é uma ferramenta incluída dentro dos primeiros socorros, porque o suporte básico de vida, ele pode ser, você não aplica primeiro socorro na sala de cirurgia, nem na sala de emergência, mas você aplica suporte básico de vida. Ou seja, ele pode ser emprestado para várias circunstâncias onde você precise preservar sinais vitais. Por exemplo, você pega uma pessoa que eu faço correr um fluido na veia. Se ele está parado, tem que fazer RCP. E RCP é suporte básico de vida. Portanto, se eu não sei RCP de alta qualidade, aquele fluido não vai circular nos vasos. Então, eu tenho que fazer circular nos vasos para poder ativar o coração. Então, ele é emprestado em sala de emergência, em sala de cirurgia e no meio da rua, e onde quer que seja necessário preservar sinais vitais. Para você que está olhando agora, isso é spoiler, porque a gente vai voltar nesse assunto. Randall, e como a gente começou, como você começou a história sua. Onde daqui a pouco a gente jogou um spoiler para vocês, hein? Como é que a gente chegou aí, né? Como é que a gente começou isso lá na... Então, porque eu vinha ligado sempre com a parte de natação, desde pequeno, em Santos. E na natação, ela me levou para o Rio de Janeiro. E do Rio de Janeiro, eu me formei lá, fiquei estudando e nadando, e depois amigos meus foram embora para os Estados Unidos. E aí eu fui morar com eles nos Estados Unidos para aprender inglês, com esses amigos da natação, que está até hoje comigo aqui, esteve agora em Santos, o João Agostinho. Então eu fui ter com ele lá, e quando estivemos lá nos Estados Unidos, ele me levou para estudar inglês. Eu me coloquei na Illinois State University, que fica em Bloomington, Illinois, onde ele também tinha uma escola de natação chamada Bloomington Normal Swimming Club. E aí me convidou, ele falou, você pode me ajudar a trabalhar aqui enquanto você aprende inglês. E na medida que eu estava aprendendo inglês e já estava dominando o inglês, eu tive um contato com o pessoal da companhia aérea com quem eu voei para os Estados Unidos e diz, a companhia está admitindo para comissários. Aí eu fiz o teste e entrei, porque eu já estava com bom inglês, falava português, já falava espanhol, então, porque não tem como, né, você não aprender espanhol estando no meio de pessoal de universidade. De forma que eu entrei e fiquei voando. E com esse contato na Braniff, eu comecei a voar muito para o Caribe, para Panamá, por exemplo, tive contato com o pessoal do mergulho. E aquilo estava começando, estou falando de 1975. Então, o que acontece? A gente eu comecei a aprender mergulho, me interessei pelo mergulho, e teve um momento em que as companhias aéreas, a partir de 73, elas começaram a teve uma crise do petróleo. Foi a primeira crise do petróleo quando fundou a OPEP, né? E aí que os árabes resolveram parar e fechar as torneiras e colocar o petróleo como uma commodity para vender pelo preço que eles quiserem. E com isso as companhias aéreas deixaram de voar sem ter um planejamento muito restrito por causa do petróleo, por causa do combustível. E com isso várias empresas que eram gigantes, como a Pan American, como a Eastern, fecharam as portas, inclusive a Braniff. Então, como eu percebi que a Braniff estava para fechar as portas, porque você começa a sentir isso. Eu já vi isso aqui várias vezes no Brasil. Eu digo assim, essa empresa daqui, segundo o que eu aprendi lá no modal de aeronáutica, né, de aviação, ela vai fechar as portas. Bingo! Ela fale, né, como foi a Transbrasil, a Sadia, a Cruzeiro do Sul, a Nordeste, todas essas empresas, elas dão sinais de que vão fechar as portas.
E assim, eu percebi que aquela empresa ia fechar as portas e comecei a me investir no mergulho, como uma atividade que eu queria me desenvolver como mergulhador. E dentro da aviação, em 73, que é a mesma época que eu estou te falando, da onde eu entrei, em 75 eu já estava percebendo. Mas em 73 teve um fenômeno. Terminou a Guerra do Vietnã. Não é só o PEP. O término da Guerra do Vietnã faz com que os paramédicos que tinham sido treinados lá, por causa que na Primeira Guerra tinha que sair correndo, né, para atender as vítimas de tiro, de bomba, e as pessoas paravam de atirar. Havia um código moral na Primeira Guerra Mundial em que o beligerante parava de atirar enquanto pegava os feridos, enquanto atendia, a Cruz Vermelha passava com ambulância, as enfermeiras com aquela Cruz Vermelha ali. Então não tinha ataque sobre feridos, era só sobre os beligerantes mesmo. Na Segunda Guerra, a coisa mudou de figura. Eles atiravam na ambulância, atiravam no médico, que era para poder dificultar e fazer mais gente ferida. E aí, na guerra, eles tinham que correr para a intendência nos hospitais que ficavam atrás. Só que não existia helicóptero ainda, só foi na Guerra da Coreia. Então a Guerra da Coreia improvisou o helicóptero que era com esquis, e os esquis eram macas. Então eles colocavam na maca... Externo ainda? Externo, ele era aquela bolha com a grade, e os esquis que eram as macas, que eram um casulo, onde levava o ferido para a retaguarda. Isso já como evolução da Segunda Guerra, que tinha que correr de qualquer jeito. E se o médico fosse no fronte, levava bala. Quando chega na Guerra do Vietnã, o que eles fizeram? Eles treinaram os soldados para serem paramédicos. Foi da onde nasce a paramedicina. Para estabilizar sinais vitais e não ter pressa até que o helicóptero, se fosse seguro, chegar e recolher os feridos e levar para a retaguarda. Então, quem fazia os primeiros socorros de alta qualidade eram os próprios soldados. Quando terminou a guerra em 73, o Nixon pensou o seguinte, vou autorizar, né? Por que eu não ponho isso no trânsito? Porque eu levei 15 anos de guerra para matar 50 mil soldados. E eu mato 36 mil pessoas no trânsito todo ano. Anualmente, 36 pessoas morrem no trânsito. Então, o trânsito é uma guerra do Vietnã por ano. Por ano. Então, por que os motoristas e todo o pessoal de trânsito não aprendem as mesmas técnicas que aprendeu? Por isso que o paramédico, ele não é da saúde, ele é do trânsito, ele é do DOT, do Department of Transportation. É como se fossem os nossos marronzinhos aqui. São eles os paramédicos, porque eles é que estão no trânsito. Aqui houve uma confusão, porque importou o paramédico e colocou na medicina. Mas não é da medicina, não é o hospital que vai na rua. É o trânsito que pega e leva no hospital. Essa é a diferença do movimento, do movimento de trânsito para o hospital e não do hospital vir correndo aqui. E aí o Nixon adaptou, né? Adaptou aquelas técnicas da guerra para os paramédicos do trânsito, que são os marronzinhos. Os soldados agora são eles. Funcionou, né? Funcionou. Entende? Quer dizer, então, essa visão de diminuir a morbidade em função de preservar sinais vitais é que é o projeto que criou o paramédico. E no início eram 160 horas, hoje são 2.400 horas para formar um paramédico, porque ele já usa drogas vasoativas, ele faz intubação, ele faz uma série de outras... E às vezes tem algumas classificações, MT1, MT2, né, também. Tem, exatamente, que tem o paramédico P, paramédico M, paramédico I, né? Então, essas classificações em termos da quantidade de horas que faz e daquilo que ele pode praticar ou quando ele vai tripular uma ambulância. Uma coisa é o pessoal do trânsito que está na rua, outra é o pessoal do bombeiro, que funciona junto, como se fosse o SAMU aqui, como é o Rio de Janeiro. SAMU e bombeiro correm junto numa única chamada, né? Então, isso dinamizou todo esse processo. E o que aconteceu em 73 também? Eu estava na aviação, mesmo ano, tá? Mesmo ano que o petróleo começa a dar sinais de falência, mesmo ano que o Nixon coloca o paramédico para funcionar, o primeiro teste dele foi na aviação, não foi no trânsito. O primeiro teste que o Nixon fez foi nas aeronaves, que ele diz, lá em cima, eu não tenho como mandar uma ambulância lá. Então, se os passageiros tiverem alguma intercorrência, quem vai ter que ser o paramédico é o tripulante. E foi o primeiro contato que eu tive. Nós fomos chamados volta para o college, onde se formavam os comissários, para aprender medicina de emergência, aquela aplicada nas alturas, né? E isso que era interessante, porque quando nós estávamos nos aeroportos, também éramos referência. Havia um comissário, você assistiu aquele filme do
do DiCaprio, né? Prenda-me se puder. Viu esse filme, não? Sim. É isso. Então, ele tem aquele glamour naquela época, né? Então, essa é a Pan-América. Eram essas companhias que estavam no ar naquele momento. E aí, quando nós estávamos ali vestidos com cap, que era o uniforme militar, não era uniforme colorido que nem tem hoje, era militar com asa, com aquelas, né, insígnias. E aí, nós atendíamos aonde fosse necessário. E no avião, basicamente, o problema era o baixo nível de oxigênio. Por quê? Isso é outro assunto interessante que tem dentro da aeronave. Naquela época podia fumar a bordo e não existiam materiais resistentes ao fogo, como hoje são. Toda a forração do avião hoje é resistência ao fogo. E por isso que dentro da bolsinha em sua frente, da bolsa em frente, no assento da frente, tinha um saquinho de vômito. Porque as pessoas vomitavam pra caramba a bordo. Por quê? Porque o oxigênio era baixo. E por que o oxigênio era baixo? A pressão do oxigênio era baixa. Colocava a pressão parcial do oxigênio reduzida para evitar fogo. Entendeu? Então, isso dava sonolência e passava mal. E podia beber bebida alcoólica quanto quisesse. Vendia, inclusive, miniaturas de AMB, garrafa de uísque, de conhaque, de tudo. A turma enchia o caneco. O resultado é que quando aquilo começava a alterar, principalmente nos fan trip, quando tinha esses agentes de viagem que viajavam de graça para poder promover destinos, esses enchiam a cara e começavam a passar muito mal. E aí o piloto, para evitar confusão, baixava mais ainda o oxigênio. E isso acabou. Então, de uma certa forma, nós atendíamos muito mais o pessoal que passava mal por causa da baixa de oxigênio, tínhamos que administrar oxigênio direto na face, né, com os cilindros que tinham, e também com problemas de cachaça, né, de bebida alcoólica, que acabava dando alterações algumas vezes. Randall, você é uma história viva. E está registrado em que livro isso, Randall? Você tem um livro, que eu tenho um livro seu, do Emergência. É aquele ali. Eu vou deixar para conversar desse livro, porque pontualmente ele vai ser uma evolução desse processo. Que show. Então, o que acontece? A partir daí eu fui para o mergulho. Do mergulho, nós começamos a desenvolver, fizemos o primeiro livro de primeiros socorros para mergulhadores. Não existia essa visão. O ano era? Em 1976, quando eu fundei a Aquarrio. Aquarrio. Isso, uma empresa que eu fundei lá em Cabo Frio e começamos a praticar o mergulho e ensinar mergulho para as pessoas. Por quê? Isso era muito interessante. Hoje, se eu falo mergulho, você entende o que eu estou falando. Sou Dive Master. Pronto. Se eu falasse mergulho naquela época, você entendia que você estava pulando numa prancha de saltos ornamentais. Pular. Saltos ornamentais. Não. Saltos ornamentais. Mergulho era salto do trampolim. Isso era mergulho. Na água era caça submarina. O nome era caça submarina. Então, quando você ia para o mergulho, você saía, o pessoal matou quanto? Aí você diz, não matei nada. Então, você é um paneleiro. Você sabe o que é, né? É uma expressão portuguesa. Portuguesa? Que isso, porque os primeiros que chegaram aqui foram italianos e portugueses, que vieram para o Brasil com o mergulho que já existia, porque eles estavam na Europa, onde isso foi utilizado durante a Segunda Guerra. E quando terminou a guerra, muitos deles migraram para o Brasil. Então, muitos dos portugueses e italianos que estavam aqui, e um deles, inclusive, foi meu sócio, que me ajudou a alavancar a empresa, que é o Arduino Colasanti, que já é falecido, você deve conhecer de nome. Ele trouxe o surf, ele trouxe uma série de atividades, foi ator de televisão, de cinema, né? Fez Como Era Gostoso o Meu Francês, uma série de filmes. Então, esse grupo de pessoas que começou a mergulhar, nós começamos a produzir material didático para transformar aquilo que era caça submarina numa forma proscrita de mergulhar. O caçador subaquático, não só submarino, mas subaquático, passou a ser colocado numa posição de esportista, não mais apenas de herói. Porque no Yacht Clube do Rio de Janeiro, onde a gente estava ali, eu morava na Urca, né, nessa época, e estava em Cabo Frio e na Urca. Eles saíam de noite, iam para o baile com máscara na testa. A gente não pode usar mais. Não, entre aspas, né? Usava máscara na testa, a gente coloca virado. Exato, você coloca no pescoço, né? Que é para não perder a máscara. Porque aqui ela bate a água e leva embora. No mergulho técnico a gente faz virado na nau, a gente coloca para trás, não é diferente, só virado. Tá.
Mas é detalhezinho. Detalhe, mas o detalhe da gente era para o claro, professor todo aluno, que está iniciando, se ele coloca aqui a impressão que ele está... Exato, e aqui hoje ela é um sinal de estresse. Na época não, era um sinal de competência, porque a qualquer momento eu posso precisar. Quem é que faz isso? Quem tem um símbolo similar com esse? O médico com o estetoscópio no pescoço. Aquilo é um ícone. Quando ele põe o estetoscópio aqui, eu sou médico. Ninguém que não é médico não anda com estetoscópio, mas você precisa do estetoscópio para quê? Fora do hospital. Não se usa estetoscópio fora do hospital. Sim. Os parâmetros vitais você mede de outra forma, nos primeiros socorros. Mas naquela época, e até hoje, eu vejo médicos andando por aqui e por ali, numa piscina, num clube, com o estetoscópio no pescoço para se identificar. E os mergulhadores usavam a máscara na testa. Era um ícone, era uma forma de identificação. Porque a qualquer momento eu posso precisar mergulhar. Desculpa, então, e a NAUI, quando entrou ali? A NAUI é 83. 83. Ela não chegou no Brasil em 83, chegou bem depois. Mas desde 83 nós já fizemos o contato com a NAUI, porque a PAD veio depois. Né? PAD veio. E a SSI... A PAD foi dissidente da NAUI? Não, a SSI. A SSI, com o Bob Clark. O Bob Clark, aí é interessante como que o mergulho se junta com a aviação, né? Olha só. Você já ouviu falar na Jeppesen? Não. Ok. Jeppesen é quem faz as cartas aeroviárias do mundo inteiro. Então, quando um avião levanta daqui de Guarulhos e vai parar em Moçambique, o padrão é todo igual. Todo o padrão de aproximação, de levantar dos aeroportos é padronizado internacionalmente por meio da Jeppesen, que é uma empresa norte-americana que, no pós-guerra, criou um projeto chamado Airport Development Program. Porque durante a Segunda Guerra, os aviões não tinham long range, né? Eles tinham um voo curto, não iam muito longe, só os grandes aviões do final da Segunda Guerra, mas ainda assim eles precisavam de aeroportos tão logo eles cruzassem o Atlântico. Tanto é que se você andar pelo Brasil, você vai ver que todos os aeroportos do Brasil estão perto do mar. Vai para Recife, vai para Natal, vai para o Rio de Janeiro, onde você for, é a seguinte, ele já chega... queimando gás dentro do tanque. Então, eles cruzavam o oceano e tinha que aterrissar, não ia direto para Brasília, direto para Belo Horizonte. Tinha que parar no litoral. Então, a aeronáutica, ela usava essas cartas, tinha o desenvolvimento dos aeroportos e tinha o desenvolvimento das cartas aéreas para fazer isso. Quando o mergulho pegou no tranco, né, nessa época que a caça submarina foi afastada e virou esporte, não podia mais matar por matar, porque o que está acontecendo em 73 também? O Jacques Cousteau, que vem da Segunda Guerra Mundial como capitão, né? Ele vai fazer o movimento do scuba. E esse scuba começa a entrar como uma ferramenta que foi proibida na caça subaquática, na caça submarina. E a SUDEP, que já não existe mais, né? A SUDEP virou IBAMA. Nós tínhamos o IBDF, que cuidava da tartaruga na terra, e a SUDEP, que cuidava da tartaruga no mar. Até que se pararam e falaram assim, peraí, tem que ser um só. É o IBAMA, entendeu? O IBDF... Eles sabiam muito bem o que estava fazendo, né? Isso, porque criou um que era desenvolvimento florestal e o outro era proteção da pesca. Aí eles perceberam que tinha que unir, mas vamos voltar. Essa questão da caça submarina, ela então criou-se a caça submarina como esporte e o mergulho começou a ser contemplativo. Aí falou, como assim? Eu vou mergulhar para ver peixe? Peixe é horrível, cara. Que eu vou ver peixe? Não existia câmeras fotográficas, não existia câmeras submarinas, a não ser a Beaulieu, do Jacques Cousteau, que era um negócio de 60 quilos. Então, ele dizia o seguinte, por que eu vou mergulhar para ver peixe? Eu não quero ver peixe. Eu quero comer peixe, eu não quero ver lagosta, eu quero comer lagosta. Então, essa visão foi sendo modificada, tirada da visão estomacal para passar para o contemplativo, para o diletantismo, para olhar o mundo. E o que aconteceu em 68 que fez essa visão prevalecer? A cápsula espacial Apolo 8. Ela dá a volta na Lua, e quando ela dá a volta, ela mostra a Terra nascendo, chama-se Dia da Terra. É junho de 68. E o Dia da Terra faz com que as pessoas percebam aonde moravam. E aí fala a palavra mágica, ai que lindo. Então, o turismo contemplativo que olha para as montanhas e diz, ai que lindo, não existia. Ele era a posição em cima da montanha era chamada de tocaia. Tanto é que vários lugares chamam-se Alto da Boa Vista.
não alto da Bela Vista. A palavra bela não se aplicava a algo que fosse boa vista. Boa é para ter defesa contra invasores. Então eu tinha processos de proteção contra ataques que vinham do mar. Ninguém queria morar em Copacabana, ninguém morava em Boa Viagem, ninguém morava na praia, morava atrás, porque poderia vir pirata. Ainda tinha a ideia dos ataques que pudessem chegar pelo mar. Então, nesse momento, está acontecendo um fenômeno violento no planeta. É a mudança de conceito. Então, se nós pensarmos o seguinte, qual é a primeira mudança de conceito social de alto impacto? A libertação dos escravos. O trabalho compulsório foi transformado em trabalho remunerado. E como é que eu vou remunerar as pessoas? Antes eu remunerava elas com chicotada, certo? Tantas chicotadas, se você pegasse o feixe de cana que eu quisesse, não levava nenhuma chicotada. Então o pagamento era o contrário. Se você levasse 50 chicotadas, é porque não pegou 50 feixes de cana, entendeu? Era o contrário. Aí nasce a questão do tempo. O tempo não existia. Existia o relógio. Mas ninguém remunerava o tempo. Agora, vida é tempo e tempo é dinheiro. Isso acontece na mudança do século XIX para o século XX. E aí é que se começa a ter o tempo contabilizado. Não posso perder tempo, vou ganhar tempo. Você não ganha tempo, você não perde tempo. Você coloca no tempo aquilo que você quer fazer. Mas, na verdade, nasceu essa percepção de que o tempo fosse elástico. Eu podia pegar o tempo, que era apenas um conceito marcado no relógio, e começo a esticar ele para ganhar tempo, para fazer dele mais dinheiro com o meu tempo de vida. Percebe a mudança que aconteceu na cabeça das pessoas? E nos anos 70, nasce o meio ambiente. A partir daí, eu agora não pago pelo tempo, eu pago pela visão. Se eu olhar de frente para o mar, eu pago mais caro do que se eu olhar de trás para o mar. Nasce o preço da visão. Há um outro conceito na mudança. Um foi na virada do século XIX para o XX, o outro é no meado dos anos 70. Nós passamos a cobrar por aquilo que é bonito. Então tem passeios de ônibus para ficar extasiado, tem passeio de visão. Aí o turismo começa a olhar. Quando você pergunta, mas o que é turismo? O que é turismo? O que é turismo? Turismo é o seguinte, a Europa teve uma diáspora muito grande e eles vieram para a América, vieram para os Estados Unidos, Canadá, vieram para cá, né, para a Argentina, tanto os portugueses, quanto os espanhóis, quanto os ingleses, os alemães, né? Essa diáspora, passado um tempo, essas pessoas voltavam para ver os parentes. Quando lá chegavam, não tinha lugar mais para eles, os lugares foram ocupados. Então, eles criavam pousadas, criavam albergues para receber os parentes que não tinha mais lugar na casa. O turismo nada mais é do que isso. É o retorno da diáspora para visitar os parentes que começa a desenvolver hotelaria, que desenvolve que eu vou visitar fulano em tal lugar, que eu vou pegar não sei o quê. Então, começa a ter transporte, começa a ter lugares que eu quero ver quando eu brincava, quando eu era criança naquela praça, eu jogava futebol naquele clube. Toda essa movimentação de volta cria o que nós hoje chamamos de turismo, e que se perdeu a raiz do turismo, entendeu? Então essa visão de turismo contemplativo, ele passou não mais a visitar, porque eu fui visitar o meu parente, ao qual eu tinha grande apreço. Eu vou para conhecer as ruínas, ninguém ligava para a ruína, tá nem aí, tanto é que as ruínas lá da Itália, os caras roubavam os mármores para colocar outra construção, tá pouco se lixando para o Coliseu. O Coliseu era magnífico, eles roubaram tudo, tiravam as mármores que faziam a decoração para colocar outras edificações. Então veja que não tinha essa visão de estética do ponto de vista do belo, né? Porque a palavra belo, na realidade, é do guerreiro, é o beligerante, é o belicoso, é o paramentado. É aquele cara que vai para a guerra cheio de estrelas, mas não entra na guerra. Né? Ele fica lá atrás, o Napoleão fica lá, cheio de estrelas, cheio de chapéu. E, portanto, isso é belo. Diferente de lindo. É diferente. O belo é aquele paramentado. O lindo é o que a gente começa a olhar e pagar para olhar porque eu achei bonito. Agora cobra para ir mergulhar e olhar. Não, eu mergulhava para matar, não mergulhava para olhar. E hoje você não fala mais em matar. Então, olha as mudanças que ocorreram nos anos 70, fundamentalmente em 73, e que por uma conjuntura qualquer estava no meio dessa confusão. Ou seja, tanto na aviação, quanto na questão da formação em primeiros socorros,
quanto no desenvolvimento do mergulho como mergulho contemplativo e não mais como mergulho de subsistência, em que teria que essas pessoas, que daí vem qualquer um, acha que pode mergulhar, e nós tínhamos que cuidar, fazer a triagem, porque mergulhar não era para qualquer um, principalmente naquela época. Não existia Buoyancy Compensator, né? Não existiam os cursos que lá. E aí a SSI se desconecta, voltando lá, quando você perguntou, se desconecta da NAUI, porque quem estava ali dentro era o Bob Clark, que era o desenhista das cartas náuticas da Jeppesen da aviação. E ele vai desenvolver o parâmetro de mergulho do NSTC, do National, do NS, que é o Comitê Internacional de Padrões de Ensino. Não é o NSTC, porque isso é National Transportation... Scuba Council, é isso mesmo. E esse Scuba Council, ele é que vai fazer o padrão que a pessoa tem que se formar para ser um mergulhador que é iniciante, ou um avançado, ou um instrutor de instrutor, que vai criar essa cadeia. Porque antes, a que existia, era a da França, da Confederação Mundial de Atividades Subaquáticas, essa CMAS, Confederação Mundial de Atividades Subaquáticas, a CMAS, que era um puxadinho do Jacques Cousteau, da época, que eram os caçadores subaquáticos. Essa confederação falava uma estrela, 2 estrelas, 3 estrelas. Aí você dizia, mas o que uma estrela difere de 2 estrelas? Não, é que uma ele é melhor, já está mais tempo, ele é pior. Criaram uma hierarquia para isso, né? Era a hierarquia do caçador subaquático. Aí a Jeppesen, ela não faz isso, ela faz como se fosse piloto. Você tem que ter tal nível de formação: Open Water Diving, Advanced Open Water Diving, Rescue Diving, Diving Instructor, Instructor Trainer, Instructor Certifier, Instructor... Entendeu? Você vai colocando o que precisa para chegar aquilo detalhado dentro da cartilha. E hoje é muito bem organizado. Mas quem criou foi o sistema que criou o piloto, porque os pilotos eram aqueles pilotos da época da Segunda Guerra, da Primeira Guerra, né? Que guiavam os aviões de papel. Então, esses pilotos que se criaram sozinhos, ninguém ensinou eles a pilotar, eles se desenvolveram. Então, essa visão de desenvolvimento da pilotagem para o piloto de jato, que começa, quando eu comecei a voar, eram os primeiros jatos, era o 707 e o DC-8. Eram os primeiros jatos, depois veio o 727, depois veio esses outros aviões que começaram a usar o jato, porque era tudo hélice. Até então era o hélice, era o Avro, eram esses aviões que voavam naquela época, da virada dos anos 60 para os anos 70. E já tinha jato antes da Guerra da Coreia, mas eram bombardeiros, tanto é que o DC-8 era um bombardeiro. Então, essa mudança da aviação com a mudança do mergulho, feita pela SSI, que pegou o mergulho, tirou a caça e colocou o padrão de aviação, de formação de piloto, copiloto, comissário e pessoal de terra, e colocou isso dentro do mergulho. E, portanto, a gente tinha que aprender, tanto na aviação quanto no mergulho, aprender e ensinar primeiros socorros. E esse era o aquático. E aí a gente foi avançando um pouquinho até chegar ali no National? Ainda não? Então. Chegamos? Chegamos no National. Quando está aqui no Brasil, os treinamentos? O que acontece é o seguinte, então, quando eu estava no mergulho, né, lá em Fernando de Noronha. E eu comecei em Cabo Frio, Arraial do Cabo, né, Rio de Janeiro, Urca, né, que eu morava na Urca, e mergulhava na porta da minha casa, tinha barco ali, foi ali que a gente começou, ali que se reuniam os mergulhadores e outros mentirosos, né? A gente ficava ali contando história. Contando história. Então, a gente tinha um pescador no meio ali, né? Tinha pescador, tinha cara que raspava as ostras, para vender ostra ali na praia, não sei o quê. Poxa. E a gente falava que passava também, tinha o raspador de ostra e tinha a polícia que passava do lado de cá raspando os maconheiros. Que ficavam por ali, raspava a turma toda, saía tudo correndo. Então, por quê? Porque era um lugar, a Urca era um lugar fechado, um bairro que você só vai lá quem quer ir lá, você não passa por lá. E aí tinha essa facilidade, a turma se reunia. Mas com o advento do mergulho, como nós levamos ali a primeira sede, e lá que nós fundamos o sindicato.
O sindicato não foi eu que fundei, mas foi o grupo do Arduino daquele que estava lá, Raul Cerqueira, que já é falecido, do Antônio Carlos Jacques, que é meu amigo até hoje, e que nós tivemos o Henrique Debrion, também português, o Raul Cerqueira português, né, de Açores, também campeão de natação. Da ilha de Açores, ele é de Açores. Ele é Portugal. Isso, então nós nos reuníamos na minha casa. E quando eu fui embora para Arraial, ir para Cabo Frio, e voltava, eu tinha os aquários lá, que eu também fazia aquários, porque como nós não tínhamos câmeras, nós falamos, como é que eu vou mostrar a beleza? Então nós começamos a fazer aquário marinho. Não aquário de água doce, que é patético, mas aquário marinho, que é extremamente colorido e movimento. Então tinha lagosta, tinha polvo, tinha camarão, tinha tudo dentro do aquário. E aquários gigantes que começamos a fazer com 2, 3 metros de frente. E isso colocamos ali na casa da Urca, na Cândido Gafé 12. E ali é que começou a juntar os mentirosos, mergulhador de plataforma, porque em 73 estava construindo a ponte Rio-Niterói. Então todo o evento de 73 é muito interessante. É um ano cabalístico, é um ano que juntou muita coisa, que foi a ponte Rio-Niterói, que começou a ter briga com os mergulhadores vindo de fora. Porque eles trouxeram mergulhadores de fora. 73 faz 53 anos. É isso aí. É, cabalístico. Não é? É isso? É. Porque o que acontece? Nós vamos ter ali uma briga em que as empresas como a Comex, a Oceanering, que estavam trabalhando nas plataformas, nos pés da ponte, traziam mergulhadores do México, traziam mergulhadores da Holanda, da Inglaterra. E os brasileiros mergulhavam, mas não tinham direito a ser chamado de mergulhador. Por quê? Porque não existia escola de mergulho, mas eu tinha a minha escola. Eu já estava com a minha escola em Arraial do Cabo. Então, o que aconteceu? O Leôncio de Araújo Jorge, que era da Delegacia do Trabalho Marítimo, que já não existe mais e ele já faleceu, ele resolveu que a culpa era minha, porque eu não estava ensinando adequadamente quando um dos brasileiros que tinha mergulhado lá como soldador, não como mergulhador. Eles podiam mergulhar, mas para soldar, para cortar, mas não podiam ganhar como mergulhador. Mas ele estava lá no pé da ponte. Pô, o mais difícil. E aí morreu o Demian. Quando morreu o Demian, eles fecharam a minha loja. Eu falei, mas espera aí, eu não recebo dinheiro, as pessoas pagam para eu levar elas a mergulhar. Entendeu? E esses mergulhadores aí, vocês pagam para eles mergulharem. Nós recebemos dinheiro para levar. E aí eles me levaram para a Capitania dos Portos para comparecer junto com o Sijac Weck, com o César Caos e com o comandante primeiro do Distrito Naval, que agora me foge o nome dele, que era o que me recebeu lá, para dizer, o que é que você faz, cara? E eu levei as aulas da NAUI, que estavam todas, eu as tenho até hoje, todas elas em slides, com gravado, com um amigo meu que era locutor, e passei para eles, falei, olha, a Marinha não tem isso. Aí foi que se decidiu colocar uma câmera, através do sindicato, uma câmera para poder treinar pessoal para mergulho profundo e mergulho prolongado. E a Marinha falou, mas nós não temos isso, então está lá onde? Na base de Mocanguê. A câmera que o sindicato conseguiu foi instalada na base de Mocanguê. Uma câmera hiperbárica? Hiperbárica. Caramba, a primeira? Virou o centro hiperbárico da base de Mocanguê, com o doutor Ari de Matos, com o Marcos Cacheta, que foram os primeiros médicos hiperbáricos que começaram a trabalhar hiperbarismo para poder autorizar a treinar os mergulhadores brasileiros e pagá-los como mergulhador, credenciá-los nas empresas estrangeiras e eliminar os estrangeiros do Brasil para trabalhar na ponte Rio-Niterói e depois nas plataformas. Então, nasce ali na Urca, nesse grupo onde estavam ali os mentirosos que estavam pegando e fazendo aquário. É interessante que o movimento ele vai juntando pessoas e diversificando essas atividades de ponte Rio-Niterói para a plataforma de petróleo, para a Petrobras, para essas condições que então evoluíram. Entendeu? Aí saímos de 80 e vamos para 90? Então. Deve. Esse é o Randall, é a lenda viva, aqui no Emergência Entrevista. Pois é, aí, Cabo Frio, Arraial do Cabo, e eu conheci um historiador que era, ele era o secretário de Cultura de Cabo Frio, e ele falava o seguinte, cara, aqui em Cabo Frio tem um monumento deixado por Américo Vespúcio, porque Américo Vespúcio, ele veio na expedição de 1503
E quando ele passou, em 1503, obrigado, que ele passou lá que eles chegaram no Brasil, né, o comandante errou o comando, Gonçalo Coelho errou o comando, porque ele queria verificar uma possível ilha que tinha sido descrita pelos franceses que andaram navegando por lá de cá. Lembra que é 1503, os caras tinham acabado de chegar na primeira viagem aqui na Bahia. E essa expedição exploratória, ela veio aqui à América, né, veio a esse continente, chamado Ilha de Santa Cruz, ou Terra de Veracruz, que ainda estava sendo discutido, porque não era um continente. Isso aqui era um lugarzinho que Colombo tinha descoberto, Cabral tinha chegado por aqui, e os portugueses falaram assim, você não pode dizer o tamanho disso aqui, você tem que dizer que é uma ilha. Não, mas já descobriram que não é uma ilha, então é a Terra de Santa Cruz. Pronto, e para por aí. E aí vem essa expedição, com 6 naus, e mais a nau Capitânia. Uma nau, quando vai fazer uma manobra de Serra Leão, já afunda. Vem 5 naus de conserva e uma nau Capitânia. E esse Marco Werneck, né, já falecido também, meu amigo na época lá em Cabo Frio, ele falou, cara, mas tem um monumento aqui deixado por Américo Vespúcio. Ele marcou que ele esteve aqui porque ele é que recolheu os náufragos da Capitânia que afundou lá na ilha de Fernando de Noronha, segundo os vespucianos, né, o pessoal que estuda Américo Vespúcio diz que ele deixou isso aqui. Fomos procurar e achamos. Porém, Vespúcio, além de ter deixado esse marco, por que ele deixou esse marco? Porque ele deixou 24 náufragos que ele recolheu e que ele não tinha como levar de volta na pequena nau de conserva dele para Portugal, porque não tinha guarda para isso. Então ele teve que deixar os náufragos que ele tirou de Noronha em Arraial do Cabo, e de lá ele foi até o sul do Brasil, ali no sul de São Paulo, voltou e foi embora para Portugal, deixou os caras lá. François de Tevere foi o cara que passou e recolheu esses náufragos. Então os náufragos existiram, o monumento existe, e ele falava, só falta uma coisa, Vespúcio nunca esteve aqui, segundo os portugueses, porque não tinha internet, né? Então, nunca esteve aqui. Essa navegação de Gonçalo Coelho, ela foi para Madagascar, ela não veio para o Brasil. Porém, essa expedição da nau Capitânia de 1503, que naufragou em Madagascar e não em Fernando de Noronha, o rei teve que pagar o fidalgo que financiou, que chamava-se Fernão de Noronha. Ora, por que eu dou uma ilha aqui para um cara que perdeu a nau lá em Madagascar? Porque é mentira. Por que é mentira? Porque eu não quero que os espanhóis saibam o que está acontecendo por aqui. Então eu tenho que proteger essa informação. E Vespúcio desceu até o sul do estado de São Paulo, lá na divisa com o Paraná, mapeou, levou para a Europa, entregou na mão de Martin de Valdesmila, um cartógrafo alemão. E o cartógrafo coloca isso no mapa como um continente e dá o nome de América, em homenagem a quem o revelou, porque ele conseguiu mapear. E por que no feminino? Porque a Europa, Ásia e África já são feminino. Eu não vou colocar um no masculino, e colocou em feminino também. Por isso chama-se América. E aí é o seguinte, se nós conseguirmos confirmar, por parte do mergulho, a arqueologia subaquática, de que a nau Capitânia está lá em Fernando de Noronha, aonde Vespúcio descreveu, está confirmado que Vespúcio não era um mentiroso. Porque quando ele chegou em Portugal, e ele revelou isso, e ele escreveu cartas ao Soderini, que era um amigo dele, essas são chamadas cartas da quarta viagem que ele envia para o Soderini. Ele foi perseguido e para ser morto. Ele fugiu para a Espanha e virou comandante e mor da esquadra espanhola. Um cara que os portugueses diziam que ele era mentiroso, mas ele não era nem espanhol, nem português, ele era italiano. E por que ele sabia tudo isso? Porque ele era sobrinho do Médici. Então, os Médicis tinham universidades, e ele estudou em universidades, por isso ele sabia cartografia, geografia, conhecia muito essas artes de navegação, e por isso ele fez esses mapas e descreveu, e foi ser comandante-mor, um cara que era mentiroso, safado, sem vergonha. E aí, o Márcio Werneck me convidou, me fez o seguinte, nós temos que ir lá para Fernando de Noronha, mergulhar lá e achar esse navio. Se a gente achar o navio que o Vespúcio descreveu, que o Gonçalo Coelho perdeu, que é a nau Capitânia, se nós encontrarmos esse derrelito,
Nós teríamos confirmado a história de Vespúcio, porque tem outras confirmações, não só essa. Tem o monumento que ele deixou em Arraial, tem o François de Tevere, tem a questão dos franceses chamarem de Ilha das Toninhas, que são os golfinhos de Fernando de Noronha, que em francês é Toninha. Então, a ilha existia, e a ilha estava lá, e foi isso que perdeu. E, portanto, aí eu tinha um mergulhador, que era meu cliente lá em Cabo Frio, que era o Russell Coffin, a quem é o dono da Coca-Cola, do Rio de Janeiro. E ele falou, numa conversa com ele, ele disse, bom, eu estou lá com uma base de mergulho que eu coloquei lá em Fernando de Noronha a pedido da aeronáutica, porque o Conrado Malta, num campeonato de caça submarina que ainda tinha lá, morreu. E ele tinha conversado com o comandante Sirotô, da aeronáutica, que mantinha a base da aeronáutica lá, para acabar com a caça submarina, como nós já tínhamos acabado no Rio de Janeiro, mas ainda continuava como certame do Campeonato Mundial. Então ainda se reuniam lá. E aí, o que aconteceu? Ele conversou com o Sirotô falou, bom, então você faz o seguinte, coloca uma base de mergulho aqui e coloca mergulho contemplativo. Tira essa caça submarina daqui, porque morreu o Conrado Malta. E assim, ele foi para lá, montou uma base, levou o Edson Prando, levou a Helena Quadros, colocou lá. E aí, depois de um tempo, ele falou assim, sabe, eu gostaria de fazer aquilo melhorar, porque aquilo está muito pequenino. E eu vendo o que você tem aqui em Cabo Frio, a estrutura que você tem aqui, que eu não vou abrir, mas eu comecei a fazer cultivo de mexilhão, comecei a fazer uma série de coisas lá, junto com a Marinha. A Marinha tinha o projeto Paulo Moreira da Silva na base, em Arraial do Cabo. E nós começamos a trabalhar e dar apoio para a Marinha com a minha base de mergulho. E com isso, a Marinha ficou muito unida. E eu também, já que eu tinha sido nadador, e marinheiro não sabe nadar, eu levei eles para o clube, onde eu mantinha o barco, comecei a ensinar marinheiro a nadar. Então, houve uma fusão muito boa com a Marinha e com a aeronáutica, que também é o que transportava, porque não tinha barco indo para lá, eram os aviões, os C-130 que ia para lá. E assim, ele falou, você vai para lá? Eu falei, vou. Então, eu me mudei para Fernando de Noronha, o Edson e a Helena saíram, e eu montei Águas Claras, em função de que, meu acordo com o Rússio, eu faço isso para você. Eu pego aquela base, coloco a base para funcionar de verdade, para virar referência de uma base internacional de mergulho amador. Agora, eu quero poder procurar o meu navio. Então, eu vou fazer duas coisas. Ele falou, então, tem mais uma coisa. Eu quero que o Parque Nacional Marinho seja criado, para que a gente não perca essa condição. Então, eu saí daí, primeiro, em arrumar a empresa, segundo, em fazer o Parque Nacional Marinho ser decretado pelo Sarney, e foi, e vou procurar o navio, e achei. Então, show, caramba! Achamos. Eu uni com o Observatório Astronômico do Valongo, com a Universidade Federal do Paraná, com a Universidade do Rio dos Sinos, em São Leopoldo, com a Universidade Federal do Ceará. Unimos toda a questão da base Almirante Ferraz e trouxemos toda a tecnologia da base Almirante Ferraz lá na Antártica para ser treinado em Fernando de Noronha. Então, nós formamos um núcleo científico que criamos um laboratório e procuramos o navio por magnetotelúria. Ou seja, nós não tivemos que escavar nada. Nós fizemos o primeiro projeto de arqueologia subaquática, todo ele com os resultados da Guerra Fria, que tinha acabado em 1990. E esses equipamentos altamente especializados de side-scan sonar, radar subterrâneo, tudo isso eu consegui com a Universidade de Siracusa. Eu fiz contato com eles nos Estados Unidos, e eles me mandaram um arqueólogo e me mandaram todo o equipamento para a gente rastrear a partir desses equipamentos de sondagem subaquática e encontramos as anomalias magnéticas, compatíveis com o canhão, compatíveis com o que tinha dentro do navio. Puta, que maravilha. Tá? Que show. E fizemos uma outra... E você morou em Fernando de Noronha? 12 anos. Morou. Lembro que tinha uns turistas que iam lá onde entrou... Você fez um caminhozinho que não entrava fácil na sua casa. Aí eles começaram a entrar, lembra? Exatamente. Aí você contou uma história que você não gostava. É o seguinte, você assistiu um filme chamado O Fundo do Mar, com a Catherine Bisset e o Nick Nolte? Não. É dos anos 70. Não vi. É maravilhoso, é um filme antigo. Imagina, o Nick Nolte ainda estava novinho, agora é um caco velho, né? Esse filme, ele é passado numa ilha do Caribe, onde tem um naufrágio e onde eles têm um outro naufrágio em cima, porque é isso que acontece. Tá?
Você, quando tem uma casca de banana, não cai só um. Pode cair mais de um se tu não tirar o raio da casca de banana. Então, um lugar onde o Gonçalo Coelho errou e bateu, poderia ter outros navios. E assim foi nesse filme. Então, essa questão de estar ali e começar a fazer essa atividade de mergulho em busca de um naufrágio, tornou o objetivo não simplesmente de prestar serviço para levar a pessoa para fazer borbulho embaixo d'água. Entendeu? Porque mergulhador, que é aquele que vai descer a primeira vez, nada mais é do que um borbulhador, não é um mergulhador. Ele vai lá e ele parece um sorrisal embaixo d'água. Porque ele fica muito tenso, né? Ele fica muito bem, respira pra caramba, não vê nada e acha que, ai, que lindo. Ele tem que mergulhar várias vezes para relaxar e enxergar alguma coisa. Porque você pergunta, você viu isso? Vi. Então nós começamos a filmar, porque aí saíram as câmeras em 89, começamos a filmar e mostrava tubarão. Você viu isso? Vi, mas não tinha visto. Era um tubarão que já estava gravado anteriormente. Mas fazia parte daquilo, da satisfação do indivíduo. Então eu morava lá, fazia essa atividade para poder manter a empresa de mergulho, a atividade da arqueologia subaquática, através de um projeto que foi aprovado por um cara que tinha acabado de empossar o governo do Collor. O Collor foi meu aluno de mergulho junto com os filhos dele. Nós ensinamos o presidente a mergulhar. Ninguém queria ensinar, porque vai que o cara engole água. Eu falei, não engole água. Eu tenho e a esposa era Rosana Malta Collor de Mello. Rosana? Rosana Malta Collor de Mello, que era a esposa. Então, e tinha o irmão dele, o Pedro. Tudo bem. Então, o Aron, que é o filho, que é o filho mais velho, eles aprenderam a mergulhar e uma série de outras pessoas que ele colocou no ministério, um deles chamava-se Paulo Sérgio Rouanet. Já ouviu falar nele? Lei Rouanet? Não sabe, conhece a Lei Rouanet? Eu conheço a Lei Rouanet, sim. Então, mas quem criou a Lei Rouanet foi o Rouanet. E, portanto, ele foi colocado pelo Collor. E quando eu estava fazendo esse projeto, ele me perguntou o que eu fazia lá. Eu falei, estou fazendo esse projeto em busca do naufrágio. Por que você está fazendo isso? Eu falei, porque em 92, isso é 1990, quando ele esteve lá, em 92 vai ter a Festa dos Dois Mundos em Sevilha, da celebração, e o FHC construiu um navio com o filho dele para fazer uma nau brasileira. E nós temos aqui a nau que deu origem ao nome América. Então, é uma festa dos dois mundos que envolve italianos, espanhóis, portugueses e franceses. E nós temos que levar que o continente do lado de cá, a América, é em função da Itália. E levamos isso para a Itália. E para o consulado italiano. E a embaixada italiana, lá em Brasília. Eles adoraram, então eles me colocaram um adido cultural para me acompanhar, e assim nós formamos uma equipe multidisciplinar com São Leopoldo, com o Unicino, né? Com o pessoal da Federal do Paraná, com o Observatório do Valongo, e mais o grupo de italianos, e aí formamos uma equipe multidisciplinar e consolidamos esse projeto. E quando nós confirmamos materialmente que aquilo que estava descrito como sendo o conteúdo que estaria no naufrágio estava lá embaixo do cascalho, que são 5 metros de cascalho, é 1 centímetro por ano, 500 anos, são 5 metros de coral, de cascalho, não é coral, né? É carbonato de cálcio. São algas marinhas calcificadas. Naquele lugar, que era o lugar que, porque ele descreveu, só podia ser ali. Nós fomos lá procurar e achamos. Então, nós montamos esse pacote. O Sérgio Telles, que era o ministro das Relações Exteriores, encaminhou para a Festa dos Dois Mundos e o Brasil foi representado lá com esse projeto. É um projeto que era melhor do que do FHC, com aquele barco que nunca navegou, ele teve que colocar um motor na droga do barco. Aí. Que história, Randall. Não é interessante? História linda, né? Mas tem mais uma coisa. Eu acho que isso é muito mais interessante. Assim, do ponto de vista da arqueologia. Nas cartas de Vespúcio, ele descreve que lá tinha um rato saltão. Era um rato grande, que parecia um pequeno canguru, e que se movia nas patas de trás. Aonde? Em Noronha. Era o único mamífero que existia na ilha quando Vespúcio lá esteve para pegar água, para pegar ovos, para pegar aves. Parece um marsupial, mas esse não tem. Era como se fosse, mas era um rato. Ele descreve como rato saltão. A gente tem um rato do Banhão, mas não é esse. Não, é um rato saltão. O nome do rato é Rato Vespúcio de Noronha, que foi descrito por ele. Só tinha naquela ilha, então. Só tinha naquela ilha. E foi extinto, porque com o naufrágio que houve lá e visitações ao longo do tempo, os ratos europeus, os ratos, invadiu e matou, eliminou. Entendeu? Exterminou. Ele é muito mais
ocupação de espaço. Hoje na ilha, lá, tem cerca de 3 milhões de rato europeu, que chegou na ilha junto com os navios. Então, o que nós saímos foi procurar os fósseis desses ratos, que foi encontrado. E aí, tinha uns grupos de americanos que estiveram na ilha em 1973 e já tinham encontrado esse mesmo rato. E aí consolidou, porque a universidade lá dos Estados Unidos mandou para nós toda a documentação que aqueles fósseis era o rato que Vespucci tinha descrito. Então o Vespucci esteve na ilha. Acabou. Puxa. Confirmou 100%. Não só a materialização do naufrágio, podia, não, isso aí está aí, mas é outro. Porque, veja, nós vamos conversar sobre emergência, certo? Vamos conversar sobre emergência, né? O Emergência Entrevista está aqui. Nós estamos Exatamente. só falando rapidamente. Mas é aí que surge, aí é que muda, aí é que nasce a visão da emergência. O que é emergência? É a coisa mais maravilhosa, mais misteriosa que existe. Porque é algo que surge, é algo que se mostra à luz, que se torna visível. Quando você fala de emergência, e você pensa que emergência é só o funesto, é só o que deu errado, é só quando caiu o copo da mesa, é só quando bateu o carro, quando alguém fez um ataque cardíaco, não é. Porque quando nós estávamos procurando o navio de Vespucci, descrito por Vespucci, que era do Gonçalo Coelho, nós encontramos um navio e achamos, chegou, e não era. Mas foi maravilhoso. Ele emergiu, ele se mostrou para nós. Então a emergência pode ser bom como pode ser ruim. Tudo que aparece que você não sabe, você tem que olhar e identificar e fazer uma conduta para lidar com aquilo, seja o que for. Se for algo que machucou, e eu não sei, eu tenho que olhar se é uma fratura, se é um ataque cardíaco, se é uma embolia pulmonar. É uma emergência. Eu tenho que ter uma identificação para estabelecer uma conduta. A mesma coisa no navio. Eu tenho que identificar para estabelecer uma conduta. Então, essa visão da emergência é que ficou para mim como algo que vai além de simplesmente achar que tudo que emerge, que se mostra à luz é ruim. Não, tem coisa boa. Você tem apenas que fazer a gestão disso daí. Por isso, o Jornal da Gestão de Emergência, que é gerir aquilo que se mostrou, que se tornou perceptível, que se fez à luz. Essa é a visão da emergência do ponto de vista filosófico, né? Agora, ele tem a questão operacional do que aconteceu a partir de 2001 com o ataque das Torres Gêmeas. Sim, do World Trade Center. Então, no início desse século, nós tínhamos no século passado um tipo de gestão que era chamada gestão de risco. Se eu te perguntar o que é risco? Risco, vou pegar a caneta e fizer aqui, assim é um risco. É um risco. Do lado de cá está seguro, do lado de lá é inseguro. Você pode estar em cima do risco. Mas o risco é uma forma de você descrever algo que pode impactar a partir de um perigo. Então, se eu não tiver um perigo, eu não vou ter risco nenhum. Então, o que eu tenho que mitigar é o risco daquele perigo impactar. E como é que esse perigo pode impactar através do risco? Por causa das vulnerabilidades. Então, a vulnerabilidade é que vai permitir que o perigo passe através do risco e atinja. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que determinar as vulnerabilidades e fechar as vulnerabilidades, porque o risco do avião eu não tenho como tirar, a não ser que eu não decole. Mas a nossa sociedade é uma sociedade de risco. Nós apostamos no risco. Aquele que não aposta no risco ganha pouquinho. Sim. Quem ganha mais é quem arrisca. Agora, eu tenho os perigos. Então, o que eu tenho que fazer é mitigar os riscos que esse perigo coloca e determinar as vulnerabilidades para tratá-las de forma que o risco não impacte. E isso passa por uma miríade de percepções. E até 2001, isso não estava claro. Mas, a partir de 2001, com os ataques terroristas às Torres Gêmeas de Nova York, os americanos pararam e falaram assim, como é que nós fomos atingidos pelos nossos próprios aviões? Aonde nós erramos? Na comunicação. E as comunicações, elas fazem informações. E a informação é a gestão de emergência. Eu preciso de informação. Sem informação, eu não faço nada. Então, o que aconteceu? Eles olharam para as comunicações, né? E perceberam que nós temos nas comunicações o 911. Eles, né? Falando dos americanos. O 911. Então, você tem o perigo. Do perigo,
existem os riscos associados a esse perigo, pode ser vários, né? E depois você tem as vulnerabilidades a esses riscos. Tem que tratar a vulnerabilidade, para isso eu tenho que determinar onde elas estão, eu tenho que analisar o risco e identificar o perigo. Eu identifico o perigo, a partir do momento que eu tenho essa identificação feita, eu analiso quantos riscos podem estar decorrentes desse perigo que podem passar por vulnerabilidades para que eu tenha que tratar. Então é um trinômio, tem 3 pontos aí a sustentar. E quando você tem esse ataque às torres gêmeas, o que acontece? Eles param e pensam, aonde é que a gente falhou? Como foi? Porque as comunicações não estão sendo conectadas. Elas estão, cada centro 911, ele está guardando as informações que vieram das comunicações para ele. E depois, em simpósio, cada um apresenta lá nos seminários, né? Fala, não, isso tem que ser em tempo real. Então, a partir de 2001, eles começaram já uma coisa que chama-se PSAP. Sabe o que é um PSAP? Chama-se Public Service Answering Post. Se você quiser ser dono do 911, nos Estados Unidos, você pode. Você pega uma área, vê que lá tem um vazio ali, né? Que vai te conectar no PSAP aqui, o PSAP ali. O PSAP é o ponto de contato dos 911, onde os 911 se amarram. Tá? E tem a NINA, que é o National Emergency Number Association. Esses 911, eles se unem em termos de melhorar as comunicações para a transferência de informações e cruzar dados. Então, se algo aconteceu no Kansas e lá no Arizona o cara não sabe, tem que saber, porque ele pode ter alguma coisa similar. Como foi que isso aconteceu? Aonde eles chegaram? Na Flórida, tinha uma escolinha de de aviação, escolinha de aviação, em que apareceu um gajo excêntrico, um pano amarrado na cabeça, tez morena, e queria aprender a pilotar um 767. Mas não queria gastar dinheiro com um pouso, ele só queria saber como é que tirava o avião do chão. Na Califórnia, numa outra escolinha de fundo de quintal, apareceu um outro gajo, com a tez morena, pano amarrado na cabeça, que perguntou, eu gostaria de aprender a decolar um 767. Todos eles aprenderam a decolar o 767 e as duas escolinhas nunca informaram que isso poderia ser alguma coisa a ser considerado, porque era excêntrico. Mas não houve essa comunicação. O cara que é dono da escolinha falou, o pai dele é rico, então por que eu não vou ganhar essa graninha? E o outro a mesma coisa. Resultado, se eles tivessem conectado informações sensíveis, teriam parado isso, mas não pararam. Mas não parou por aí. Segundo, eles identificaram. Antes, nós tínhamos o problema de achar um orelhão, né? Um telefone público para ligar para o 911. Agora já tinha o celular, em 2001. O número de ligações para o celular, dos celulares para dentro do 911, congestionou o 911. E eles começaram a dizer o seguinte, eu já sei. Para de ligar, eu já sei. Não era aquele avião, era o segundo. Então não era um acidente aéreo, era um ataque. Se eles tivessem percebido que era outro, eles não conseguiam entender, só entenderam através da CNN. Quando eles viram o segundo avião batendo na torre, é ataque. Já tinha atacado o terceiro também lá no Pentágono. E já tinha um quarto na Filadélfia, que foram os passageiros e que estava direcionado à Casa Branca. Olha o tamanho da meleca que a comunicação falhou em produzir informações sensíveis para fechar o espaço aéreo. Porém, quando eles identificaram que era o ataque e que o 911 de Nova York mandou o pessoal da aeronáutica fechar o espaço aéreo, tinha um capitão de plantão. E esse capitão falou assim, você é doido, eu vou fechar o espaço aéreo. Você sabe quantos aviões estão no Atlântico agora, ou no Canadá, ou no México, vindo para cá? Eu não vou segurar essa pemba. E demorou para eles conseguirem fechar o espaço aéreo e subir os aviões de combate, e já era tarde. Já tinha acontecido tudo. Então, veja, tudo isso foi colocado numa mesa de discussão, debatido à exaustão, dizendo aonde está o erro? Na comunicação, né? Na informação, que a gente possa começar a utilizar inteligência cruzando dados para identificar problemas antes que eles efetivamente ocorram.
Portanto, eu não tenho mais uma gestão de risco, porque para ter risco, eu tenho que ter perigo. E o perigo tem que ser conhecido. Se eu não conheço o perigo, eu não posso analisar um risco, nem determinar uma vulnerabilidade. E o perigo pode ser desconhecido. O perigo pode até que eu comece a fazer uma gestão que é a questão de se debruçar sobre os problemas que possam ocorrer, mesmo quando eles não estão identificados como perigo. Mesmo quando não estão identificados como perigo. Por exemplo, o perigo do 911 não ter habilidade de saber que era mais do que um ataque, do que era mais do que um avião, que eram 2. Isso é um perigo. Qual era o risco? Um terceiro cair em cima do Pentágono e por aí afora. Então, eles começaram a unir, e isso daí, o primeiro momento foi em 2001, isso levou até 2005, quando acontece o Katrina. Uhum. O primeiro é um ataque antropológico, certo? É uma causa antropológica. Foi ataque terrorista. O Katrina é causa natural. Foi uma questão do furacão. Porém, ele deu causa a uma causa antropogênica também. Por quê? Porque muitos pobres não puderam evacuar e ficaram em suas casas. E quando o nível da água subiu, eles tiveram inclusive que soltar os presos que estavam morrendo afogados dentro das cadeias, porque a cadeia ficou embaixo d'água. E aí, essas pessoas que ficaram lá, para sobreviver, elas foram levadas para o Superdome, onde colocaram dentro do Superdome, lá do estádio coberto. Porém, esses bandidos, as pessoas que são fora da lei, são muito mais resilientes, são muito mais sobreviventes do que um pai de família, uma mãe de família e um jovem. Então, essas pessoas começaram a ser subjugadas por aqueles que tinham maior prevalência para sobreviver ao caos. E quem são essas pessoas? Aqueles que já vivem no caos, que vivem no crime. E, portanto, eles tinham muito mais habilidade. E isso é uma causa que gerou um problema a partir do furacão, a partir da inundação. E que gerou uma causa antropogênica de subjugação, inclusive da própria polícia. Os próprios policiais foram subjugados pelos bandidos, por aqueles que são mais resistentes e mais aptos a sobreviver a catástrofes, entendeu? Muito bem, então eles também levaram isso. Quando chega um tempo depois, tem um outro, né, que é o tsunami na Indonésia. No mesmo ano de 2005, bingo, a Indonésia mata 256 mil pessoas de turismo. Olha o que eu estou falando de emergência. Turismo tinha gente em todo canto. O turismo que nós comentamos no início, é um movimento que nasceu a partir das pessoas irem procurar os seus antepassados, ir lá encontrar com as pessoas que a diáspora deixou para trás. Agora, já não mais. Já estou querendo ir na Indonésia para poder olhar o mar. Eu quero ir no Grand Canyon. Imagina que o Grand Canyon, alguém queria ver o Grand Canyon. Aquilo era um horror. Né? Aquele lugar seco, horroroso. E hoje todo mundo quer ver, né? Tem reserva para descer no lombo de mula, que é o único jeito que pode descer, até o ano 5000. Por quê? Os caras compram a reserva e vendem como se fosse bilhete. E vai passando de mão em mão entre os tumbistas, né? Para vender, como se fosse entrada no jogo de final de Copa do Mundo. E isso é uma doideira, para olhar o quê? Um buraco onde tem um rio lá embaixo, a 3.000 metros de corrosão do rio Colorado. Então percebe que quando eu falo da emergência, eu falo do turismo que está lá na Indonésia, que o tsunami sempre teve por lá, mas agora tinha 256 mil pessoas ocupando hotéis na beira da praia. Ai, que lindo, ninguém ficava na praia. Hã? Percebeu a diferença? Então, essas questões é que passou a levar a gestão de emergência para a questão social. Então, ela não é uma disciplina da polícia, do bombeiro, ela é uma disciplina da sociologia. E a disciplina, na verdade, da ciência das emergências, que se interpõe como uma ciência dentro da ciência sociológica. E tem uma disciplina cuja disciplina é a gestão da emergência dentro da ciência das emergências, que está dentro da sociologia. Então, é um aspecto social. Depende da cultura. Uma coisa, se eu estou tratando do Rio de Janeiro, da favela, do morro, do pessoal que é pescador lá em Jurujuba, ou dos surfistas que estão na praia, ou que estão no Recife sendo comido por tubarão. Hã? Você já viu isso daí do Recife? De Jabotão?
É Jabotão? Isso. E você O pessoal sabe... morre de latinha lá? Não. É porque ele entra na água, fala, ó, não entra não que tem tubarão. Aí a pessoa vai e entra. Latinha, Então, né? Exato. Latinha, né? Latinha, tubarão. Latinha, tubarão. E por que o tubarão, quando você teve greve no porto de Suape, não mordeu ninguém? Por quê? Olha aí. Esse é o estudo. Você tem que ter a gestão, a avaliação continuada do comportamento humano. E não só dos humanos, mas também daqueles que convivem intrinsecamente conosco, como o tubarão. Porque antes do porto de Suape, não tinha ataque de tubarão em Candeias. Depois do porto de Suape que começou. E quando o porto de Suape entrou em greve, parou. Quando ele voltou a trabalhar, começou de novo. Peraí. Que é isso? Percebe que eles produzem lá, né? Não, é o seguinte. Existe uma coisa que chama-se plataforma continental. Existe uma coisa que chama-se plano abissal. O plano abissal é 5.000 metros. A plataforma continental vai até 300 metros. Os navios, eles não vão em cima do plano abissal. Eles vão na borda da plataforma continental. Eles vão aqui, ó, até 300 metros de profundidade. Por quê? Porque se um naufrágio ocorrer aqui, ele vai embora, não tem como chegar. Custa muito caro, como o Titanic, né? Aliás, é hoje, né? É hoje. É hoje. 16 de abril. 16 de abril. De 1912. 1912. E em 1913 foi National Safety National Council. Safety Council, por quê? Por causa do Titanic. Isso, entendeu? Que morreu muito mais na sua construção. Na construção. Percebe? Então, o National Safety Council está aí. Mas vamos lá. Essa história é interessante. O que acontece? Todos os navios costeiros de cabotagem, eles andam em cima da plataforma insular no Edge. E esses tubarões que estão ali, que é o carcarino leucas, substancialmente, ele nada assim, ó. Que é a gente chama ele como? Esse é o nome. Qual que é o nome? Esse é o nome científico dele. É o lixa. A gente chama de lixa, né? Lixa, cabeça de seixo, que é o carcarino leucas. Que é o que pega muito pessoal. É o que pega ele lá. Então, ele é um tubarão que nada aqui assim, né? Ele nada assim. E quando o navio passa, você sabe que em uma distância muito grande do navio cria uma cultura, porque tem os alivíneos, aí tem os peixinhos que comem o alivíneo, aí tem o peixe maior que come, e chega a 100 quilômetros ao redor de um navio quando ele está passando. E o tubarão faz parte dessa estrutura. E, portanto, ele vai embaixo da sombra do navio, comendo os peixes que vêm comer os alivíneos. Quando chega no Suape, ele entra. E por que o Suape foi construído ali? O que significa Suape? Não sei. Suape é swamp, pântano. É uma área de pântano, uma área pantanosa. É uma área em que foi dragada porque era pantanosa, não tinha rocha, é lama. Então foi muito mais fácil fazer o porto no Suape do que fazer o porto em cima de rochas, onde o navio não chegaria. Portanto, eles cavaram a calha e o navio entra pela calha, certo? Quando o navio sai da plataforma e entra pela calha, o tubarão vai junto, porque ele está comendo aqueles que chegam lá. Mas quando ele encosta no porto, o tubarão fica... O que eu estou fazendo aqui? E vai procurar para sair. Para onde que ele vai sair? Do ladinho ali, né? Do lado. Por que do lado? Porque do lado é onde a maré, quando ela entra, ela joga, quando ela sai, ela tira sedimento. Mas quando ela entra, né, ela leva sedimento. E aonde tem sedimento, o fundo é mais raso, certo? E quando o fundo é mais raso e a maré vem, o que acontece em cima? Ondas. E onde é que o surfista fica? No lugar fundo ou no lugar onde tem ondas? As ondas, porque as ondas são formadas pelo território mais raso. E ele só nada contra a maré. Nenhum peixe nada a favor da maré. Ele só nada contra a maré. Então, o que está acontecendo com o Suape? A maré está saindo. E o que está acontecendo com o lugar que tem ondas? A maré está entrando. Então, ele vai contra. E aí, o que ele encontra? Que ele está com fome, porque ele ficou aqui e parou de comer. Ele encontra tartaruga nadando. Um monte de tartaruga. Não é tartaruga, é surfista. Surfista. E ele não come. Ele morde e cospe, porque não faz parte da alimentação dele por enquanto, mas pode vir a fazer. Então, quando ele morde prancha, morde perna, morde braço, ele está testando, porque ele não tem mão, cara. Se ele tivesse mão, ele testava com a mão, mas não tem, ele testa com os dentes. E aí, ele cospe, porque ele não quer. Ele não quer. Não quer. E aí, é isso que causa lá. Por isso que tem, quando parou o porto, eles falaram, caramba, só tem tubarão quando não tem navio. Quando tem navio. Quando não tinha navio, que parou, porque o porto estava em greve, os tubarões sumiram. Os navios voltaram, ele está vindo com o navio. E por onde que ele sai?
Ele sai pela dinâmica costeira. A água está vindo para cá, ele está nadando contra. A água está entrando, ele está nadando contra. Ele está lá no meio das ondas. Entendeu? Quer dizer, essa é outra emergência, outra coisa que surgiu, que foi analisada, que estabeleceu-se uma conduta e que eu estou te explicando. Então, na realidade, nós temos um planeta para administrar os diversos fenômenos culturais, ambientais, socioambientais, que depende de atividades que são feitas no planeta e que precisa de exame para que ele se mostre e a gente possa estabelecer uma conduta a partir da observação. Conversando com o Randall no Emergência Entrevista. Nossa, que papo gostoso, que papo legal. Randall, nós falamos tanta coisa importante aqui que voou o tempo. Você promete que volta pra gente no próximo? Vamos marcar um? Ó, então vamos marcar aí, ó, pauta. Não, pode contar comigo. A gente vai falar lá da São Marco, do National Safety Council, do IUCOR, do Comitê da Associação Europeu, dos treinamentos, da gestão, das empresas, do seu livro. Não, se você gostou, né, de como que nós afinamos o violão, vai gostar do concerto. Ô, louco! Vamos aprofundar um bocado mais. E é para você, tá? E o Emergência Entrevista fica aqui.